Graça e paz, família Ibage. Esse é o nosso Ibage News, com as informações da nossa comunidade de fé. Lembrando a você, hoje é um domingo de ceia. Se você ainda não preparou, você ainda tem um tempinho para fazer isso. Prepare os seus elementos, participe conosco. Que Deus te abençoe. Atenção, dia 6 e 7 agora do mês de setembro, não haverá expediente pastoral e nem administrativo. Fique atento a isso. Atenção você, querido e querida, que faz parte da nossa liderança da Ibage. Dia 11 de setembro, nós teremos a nossa reunião administrativa. Essa reunião acontece com todos os líderes e, excepcionalmente, nesse mês, acontecerá ali no nosso campus em Jacareí, Avenida Pensilvânia 245, no Jardim Flórida. Marque essa data, coloque na sua agenda, dia 11 de setembro, às 10 da manhã. Todos os líderes de ministérios, aguardamos por vocês. Mais um aviso importante para você, preste muita atenção. Dia 12 de setembro, domingo, nós teremos então a nossa Assembleia Administrativa. Um tempo muito importante, um momento excepcionalmente importante. E nós convidamos a todos vocês, membros da nossa comunidade de fé, que estejam presentes e participem conosco. E excepcionalmente, no dia 12, nós não teremos a celebração das 9 da manhã em razão da nossa Assembleia. Você é muito bem-vindo. Queridas irmãs do Ministério Florescer, dia 16 de setembro, às 20 horas, mais um encontro importante, onde serão tratados temas que dizem respeito à sua vida cristã e à dinâmica relacionada a ela. O tema proposto para esse dia, ou melhor, para essa noite, será Razões do Coração, onde a nossa irmã Lia Alves será a nossa palestrante e certamente Deus já tem colocado no coração dela uma palavra maravilhosa para ser compartilhada com você, querida irmã. Venha, esteja conosco, 16 de setembro, 20 horas. Você que é corista, tem mais de 55 anos e deseja participar do nosso querido Coral Reviver, todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós estamos tendo os nossos ensaios. Você é o nosso convidado. Se você precisar de maiores informações, por favor, procure a irmã Nadir ou pegue as informações na secretaria da nossa comunidade, de segunda a sexta-feira até às 17 horas. Nós teremos um imenso prazer em te receber na formação e no ensaio do Coral Reviver. Vem estar conosco. Querida Ibage, este mundo não é a nossa pátria, esse mundo é a nossa missão. Por isso eu convido a você, querido, e a você, querida, para participar conosco do nosso projeto missionário 2021-2022, que será lançado aproximadamente no dia 19 de setembro. Estamos com muitas expectativas acerca do lançamento do nosso projeto missionário. Se você deseja conhecê-lo ou participar dele, você pode fazer através de canais muito específicos, através da nossa livraria, porque toda a receita da nossa livraria ela é encaminhada para o desenvolvimento do projeto de missão. Ou, se você preferir, pode fazer através dos envelopes que estão disponíveis aí na sua cadeira ou através de depósitos bancários. Lembrando sempre, quando você designar uma oferta para a missão, tem duas possibilidades. Ou você acresce 10 centavos sempre ao final da sua oferta, ou você escreve no verso aí do seu envelope, missões, e nós designaremos então esse valor. Crie expectativas, ore por nós. O projeto já está na fase final de conclusão para lançamento. Ore por nós, crie expectativas e venha servir conosco. Essas foram, queridos, as nossas notícias, as informações da nossa comunidade de fé.
Sejam todos muito bem-vindos. A vocês que nos visitam, sejam muito bem-vindos. Que esse tempo de comunhão, da participação, do assentar-se à mesa junto com o Senhor, seja um tempo maravilhoso, edificante, e que a mensagem hoje, nesse dia, fale muito ao seu coração. Esteja atento, o coração sensível, e ouça aquilo que Deus tem para compartilhar com você. Deus te abençoe. Aleluia. Bom dia, quero convidar você a ficar em pé nesse instante. Bom dia para você que está neste lugar, você que veio de sua casa, chegou aqui nesta igreja, você que nos assiste pela internet. Bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus esteja com você, que o amor do Senhor inunde o seu coração, de toda a tua casa, de toda a tua família. Essa manhã eu estava pensando sobre um versículo que fala muito ao nosso coração, creio que fala ao seu, que é João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que privilégio poder declarar isso, que privilégio poder fazer parte deste corpo que um dia recebeu a libertação pelo sacrifício do Senhor Jesus. Podemos ser chamados filhos de Deus, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos agora, vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado pela tua presença aqui. Muito obrigado por cada vida que está neste lugar. Muito obrigado por cada um que nos assiste e participa dessa celebração pela internet. Senhor Jesus, nós queremos entoar louvores ao Teu nome, declarar o Teu santo nome, dizer ao Senhor que o Senhor é digno de todo o nosso louvor. Te amamos, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela Tua presença aqui em nosso meio. Receba todo o nosso louvor. É para a Tua honra e para a Tua glória. E abençoe a cada um que está aqui, que ninguém saia daqui da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Vamos celebrar a Ele. E as palmas celebram o Senhor. Não preciso me esconder, seu nome vem me proteger. Se eu sei, nunca me abandonará. O que falou sustentará. Se eu sei, clamarei ao meu Senhor. Só Ele tem poder pra me salvar. Cristo libertador, sim, já quebrou correntes e prisões. Mar, a terra e os céus a sua glória mostrarão. Se eu sei, diga, cante. Os inimigos fugirão a tua manifestação. Se eu sei, clamarei ao meu Senhor. Só Ele tem poder pra me salvar. Cristo libertador, sim, já quebrou correntes e prisões. Clamarei ao meu Senhor. Só Ele tem poder pra me salvar.
aplaudir o nome do Senhor Jesus? Você pode se sentar. Graça e paz, família e base. Queria te convidar nessa manhã a leitura do texto que se encontra em Mateus capítulo 27, a partir do versículo 45. Hoje nós estamos no memorial da ceia, um momento onde o meu coração e o seu coração mais uma vez se tornarão um com o coração do Pai. Uma manhã onde o nosso coração ele será dedicado plenamente ao Senhor, a reconhecê-lo, a ouvir a sua voz e a trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Uma manhã sim, uma manhã de celebração, uma manhã de graça, uma manhã de bondade, mas uma manhã também que o nosso coração precisará estar sensível a ouvir a voz do nosso Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 45, diz assim: Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali pensaram que ele chamava o profeta Elias. Um deles correu e ensopou uma esponja com vinagre e a ergueu no caniço para que ele bebesse. Os outros, porém, disseram: Esperem, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus clamou em alta voz novamente e entregou o seu espírito. Naquele momento, a cortina do santuário do templo se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. A terra estremeceu, rochas se partiram, sepulturas se abriram, muitos do povo santo que haviam morrido ressuscitaram. Saíram do cemitério depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa de Jerusalém e apareceram a muita gente. O oficial romano e outros soldados que vigiavam Jesus ficaram aterrorizados com o terremoto e com tudo o que havia acontecido e disseram: Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Amém, queridos? Uma manhã de ceia, ela nos desafia a mantermos a nossa esperança viva em nosso coração. Uma manhã de ceia, ela propõe trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Uma manhã de ceia, ela nos permite, diante de tantas tempestades da vida, aquietar o nosso coração e mantê-lo guardado sempre no Senhor. Hoje, quando nós participaremos da ceia, você receberá os elementos nas suas mãos. Lembre-se disso. Alguém morreu para que você pudesse viver. Alguém se entregou porque você estava limitado na entrega. Hoje pela manhã, quando você receber os elementos, lembre-se, não o faça de qualquer maneira, mas reconheça Cristo em cada um deles, quer no seu sangue, quer seja no seu físico. Eu queria orar com vocês antes. Se você que está conosco aqui nessa manhã, se você mesmo não sendo membro dessa comunidade de fé da IBAGE, mas você é um crente em Jesus Cristo, já foi batizado, você pode participar conosco também desse memorial da ceia, tá bom? Eu queria convidar você que vai participar conosco a se colocar em pé. Todos vocês, isso, que vão participar conosco. Os nossos irmãos vão distribuir daqui a pouquinho os elementos para vocês, e lembre-se, no finalzinho, eles mesmos vão passar recolhendo, tá? Não precisa ter pressa para colocar no chão, nem no banco não, pode deixar que eles vão passar recolhendo com vocês, mas eu queria orar antes com vocês. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, a manhã de ceia, ela traz a expectativa ao nosso coração de um Deus presente, do Emanuel, o Deus conosco, que se assenta conosco, Pai, que compartilha conosco a sua bondade, a sua misericórdia e o seu favor. Mas quando nós olhamos para as cartas do apóstolo Paulo, ele nos traz uma recomendação em 1 Coríntios, dizendo que nós não podemos nos assentar à mesa de qualquer maneira, mas que nós precisamos reconciliar o nosso coração com o coração do Senhor. Pode ser, Pai, que durante essa semana os nossos lábios proferiram palavras que desagradaram ao Senhor, a nossa mente visitou lugares que não deveriam, o nosso coração percebeu-se envolvidos por sentimentos que não desejavam. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos chegar à Tua presença, como diz o texto bíblico, com as mãos limpas e o coração puro. Por isso nós pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas e pelas nossas transgressões. Pedimos perdão, Deus, para que possamos sentar-nos à mesa com o Senhor com a nossa consciência em paz, sem acusação e sem condenação. Porque já não há mais acusação,
para aqueles, Pai, que o receberam como Senhor e Salvador, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, perdoa-nos, Pai. Perdoa-nos nessa manhã e que esse momento de participação desses elementos nos remetam, Pai, a nossa responsabilidade enquanto cristãos também, no reconhecimento da sua graça, da sua bondade e do seu favor. Nós oramos assim, agradecemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Queridos, o irmão Glaubert, com o Ministério de Música, ele vai entoar uma canção. Enquanto ele estiver entoando essa canção, os elementos vão sendo distribuídos. Você pode tomá-lo em suas mãos e você pode tirar a sua máscara e participar dos dois ao mesmo tempo. Depois eu vou orar, voltar e orar com você, tá bom? Você vai perceber que tem um invólucro aqui em cima. Então você abre aqui primeiro a tampinha, tá vendo? Ele sai, ó. Participa do pão, depois você pode abrir o suco e tomar. Depois eu volto e oro com você, tá bom?
1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Enquanto nós podemos celebrar aqui nessa terra esse memorial, Ele cria em nós a esperança, a expectativa de nos encontrarmos com Ele na eternidade. Essa expectativa desse memorial, um memorial de fé, um memorial de esperança, um memorial de vida. Você pode orar comigo? Pai, que bom nós podermos ter essa viva esperança que nos acompanha diariamente, baseada em uma promessa que o Senhor mesmo nos entregou, que o Emmanuel, o Deus conosco, estaria sempre presente com cada um de nós, independentemente das lutas, das dores, das aflições, do tempo difícil que enfrentaríamos. A esperança jamais teria um prazo de validade, porque ela se cumpre no Senhor Jesus. Muito obrigado, porque a sua palavra declarada em Isaías capítulo 53, a promessa feita em Isaías capítulo 61, elas se cumprem em nossa vida no tempo presente. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo derramar do seu sangue. Muito obrigado pela sua carne que foi fustigada em nosso lugar, porque nós não suportaríamos tamanha dor. Nós não poderíamos cumprir, Deus, o pagamento necessário para aquilo que foi cometido no Éden. Por isso, o Senhor o fez. O Senhor cravou a cédula que era contra nós na cruz, e o Senhor nos libertou. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores. Muito obrigado porque a sua morte nos trouxe vida. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o seu sacrifício fez curar em nós a enfermidade do pecado. Nós te louvamos, nós te adoramos, nós te bendizemos por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. E que cada momento como esse, assentados no entorno da mesa, seja uma expressão de uma gratidão do nosso coração, pela eternidade que nos aguarda junto com o Senhor, porque essa é a promessa, esse é o memorial, essa é a expectativa. Nós oramos assim e agradecemos, em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Amém? Deus te abençoe. Aleluia. Ele nos libertou, nos deu vida abundante. Só nos resta entregar tudo que temos a Ele. Toda a nossa dependência precisa estar nele. Toda a nossa codependência precisa estar nele. Amém? Ele tem cuidado de mim e de você em todo o tempo. Nada foge ao controle do nosso Pai. Nesse instante nós vamos estar cantando uma canção que diz assim: toma o teu lugar e reina sobre a minha vida, reina sobre a minha vida. É Ele quem conduz cada passo de nossas vidas a estarmos vivendo mediante aquilo que está no sonho do coração do Pai. Se você estiver disposto a viver isso, Ele vai conduzir você. O Espírito Santo de Deus vai conduzir os seus passos. E dessa forma, essa canção é o momento que você pode trazer seus dízimos e as suas ofertas como gratidão ao Senhor e adoração ao Senhor. Então, enquanto cantamos essa canção, que você sai do teu lugar, se você veio preparada para isso, traga seu dízimo e sua oferta. E ao voltar para o teu lugar, continue em adoração conosco, refletindo sobre o que essa canção diz. Que ela fala sobre uma entrega incondicional. Nós entregamos tudo, o nosso pesar, o nosso pensar. Nós nos derramamos, nos largamos aos braços do Senhor Jesus. Amém? Quero orar por você nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado sobre nós, Pai. Muito obrigado porque a tua provisão tem estado sobre as nossas vidas. Se estamos aqui, Pai, se estamos vivos aqui, Pai, é um cuidado do Senhor sobre nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nossas casas, nossa família. Senhor Jesus, sabemos que por mais dificuldades que possamos estar passando nesse tempo tão difícil, Pai, sabemos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Dessa forma eu também quero clamar ao Senhor pelas nossas casas, pela nossa família, e também quero clamar ao Senhor pelo nosso país, pela nossa nação, pelo nosso governo, Pai.
Toma o teu lugar, Pai, reina sobre a minha vida, reina sobre o nosso país, em nome de Jesus, Pai. Nos entregamos diante do Senhor, Pai, como igreja do Senhor, porque nós declaramos assim, Pai, para que todos possam ouvir que só o Senhor é Deus. Não importa a circunstância, o Senhor continua sendo Deus, aleluia. Nos entregamos a Ti, Pai. Toma o teu lugar e reina sobre a nossa vida, em nome de Jesus. E receba, Pai, a nossa oferta e os nossos dízimos como forma de adoração ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor. Vem hoje derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Derramar meu sorriso, meu pesar. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aos teus pés abandonar o meu crer, meu duvidar. Eis a minha entrega. Toma o e reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Sobre minha vida, reina sobre minha vida. Toma o teu lugar, reina sobre minha vida, reina sobre minha vida. Quero convidar você a ficar em pé. Vamos ficar em pé nesse instante. Enquanto cantamos, ore ao Senhor. Vamos orar pela nossa nação. Vamos orar pela igreja do Senhor nesse tempo. Pelo nosso país, em nome de Jesus. Ore pelo nosso governo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Receba a adoração da sua igreja, Pai. Clame ao Senhor, clame, clame. Pega as tuas mãos em rendição, Senhor, e diga isso comigo, clame, diga. Apale o chão da vã tradição, restaure a essência da religião. És o caminho, só tu és o caminho.
sobre minha vida, reina sobre minha vida. Venho hoje me render, tua vontade obedecer. Eis a minha entrega, eis a minha entrega. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia, Senhor Jesus. Receba toda a nossa adoração, Pai. A nossa rendição. Louvamos a Deus, louvamos a Deus. Você pode se sentar. Graça e paz, queridos. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, por gentileza. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Esse vai ser o caminho que nós seguiremos nessa manhã, iniciando esta nova série de mensagens. Falaremos na primeira carta de apóstolo Paulo a Timóteo e também na segunda, na sequência até o final do mês. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 1. Nós trabalharemos nessa manhã os versículos 12 ao versículo 17, e eu queria pedir a você que deixasse a sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto, e à medida que nós formos discorrendo sobre o texto, a gente vai fazendo a leitura juntamente, tá bom? Queria compartilhar com vocês nessa manhã, dentro da premissa desse texto, sobre humildade, uma régua da virtude divina. Humildade, uma régua da virtude divina. Vamos orar? Pai, mais uma vez o nosso coração, ele se inclina à sua vontade, ao seu querer e se submete aos desígnios da sua vontade. Paizinho querido, nessa manhã nós pedimos ao Senhor que pela iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor comunique a nós aquilo que nós precisamos conhecer, saber e aquilo que nós precisamos de igual modo viver. Que a Sua mensagem chegue ao nosso coração e alcance nele, ou encontre nele, um solo fértil, Pai, onde a semente plantada agora produzirá muitos frutos. Nós agradecemos pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por cada família aqui representada e aqueles que também estão conosco no online. Que a bondade do Senhor envolva cada um de nós, que o Senhor siga conosco nessa trajetória, fale conosco, atinge o nosso coração, regule a nossa vida segundo a sua vontade. Nós oramos assim e agradecemos, Pai, em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Quero deixar apenas mais um aviso para vocês que não entrou no nosso IBAG News. Nessa próxima sexta-feira, nós começamos mais uma turma de formação em Libras, tá bom? Então, se você deseja aprender sobre Libras, então, por favor, pode entrar em contato com a nossa secretaria durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas, e nós poderemos passar as informações para vocês, mas já adiantando, começa na próxima sexta-feira. Se você puder dedicar um tempo a isso, seria muito importante. Humildade, uma régua da virtude divina. Queridos, Paulo escrevendo a Timóteo dentro desse texto e nesse contexto, ele vai assumir um papel bíblico, um papel não somente de exortação, mas um papel de encorajamento. Para você que lê as cartas de Paulo e encontra em Timóteo essa expressão exortação, exortação também tem sentido de encorajar. Exortar tem sentido de auxiliar. Exortar tem sentido de cooperar, e é isso que Paulo faz aqui nesse texto e nesse contexto com Timóteo, a quem ele chama ou a quem ele se refere como o meu verdadeiro filho na fé, porque é assim que Paulo trata Timóteo. E é essa intensidade que as palavras dele, ou com essa intensidade que essas palavras vão chegar ao coração dele. Paulo começa o texto ou a carta lançando luzes sobre Deus e lançando luzes sobre a maravilhosa experiência que ele, o próprio Paulo, tem ao experimentar misericórdia, experimentar graça, experimentar bondade, por haver sido designado pelo próprio Cristo para cuidar desse evangelho
a que ele faz referência e a quem ele devia primeiramente a sua salvação. Paulo então começa a expor nessa carta a Timóteo o seu coração e buscar encontrar nele também os interesses ou fortalecer os interesses nessa relação com Deus e com Cristo. Queridos, mas o nosso tema proposto nessa manhã é para falarmos sobre humildade, uma régua da virtude divina. E já disse no primeiro culto, na nossa primeira celebração, que entre os temas mais complexos para nós lidarmos com ele nesse tempo presente está a humildade. Lidar com humildade nesse tempo em que nós estamos, onde o antropocentrismo agora coloca o homem no centro da história e faz com que Cristo se transforme num elemento agora secundário, é muito complicado. É muito mais complicado lidarmos com humildade nesse tempo do que você imagina, porque a humildade ela pode provocar grandes mudanças no meu coração, ela pode provocar grandes mudanças no seu coração, mas ela tem o poder também de produzir conformação a um jeito de ser, a estagnar a nossa vida e torná-la autossuficiente. Por isso nós precisamos compreender que Deus sempre requer que a humildade, ela esteja no centro, ela esteja num ponto de equilíbrio, porque a humildade é quem me faz aquietar diante daquilo que eu não consigo compreender. Mas é preciso que nessa trajetória dessa manhã, você reflita comigo, conscientemente sobre essa importância da compreensão acerca da humildade. Queridos, se ela estiver além ou aquém dos limites que Deus ou por Deus foram estabelecidos para ela, escute, a humildade, se estiver aquém ou além, ela pode gerar uma falsa modéstia ou, quem sabe, uma codependência. A humildade tem sim essa propriedade de gerar em mim e em você uma falsa modéstia ou uma codependência. Quando a humildade ela se distancia de nós, nós podemos até nos tornar autoconfiantes ou mesmo nos tornar arrogantes. Por isso que a humildade, ela é um elemento fundamental, é um elemento essencial para a vida cristã. Sem humildade nós nos tornamos senhores de nós mesmos. Sem a humildade nós acreditamos que podemos passar a resolver os nossos problemas, aqueles que nos afligem por conta própria, à parte de Deus, sem Deus e usando apenas a força dos nossos braços. Por isso é importante refletir, meditar sobre essa questão da humildade, porque enquanto os simples reconhecem os seus erros, e isso é uma característica, enquanto a simplicidade nos leva a reconhecer os nossos erros, aqueles que se tornam vaidosos começam agora a tentar justificá-los e nunca admiti-los. Por isso é necessário que nós vivamos uma vida sendo conduzidos pela humildade. Sem a humildade, a compaixão, a piedade, e eu diria a misericórdia esperadas, elas perdem o seu real valor, elas perdem o seu sentido. Sempre que nós compreendermos o valor da humildade, a vida se tornará mais simples para mim e para você, porque a humildade leva o simples a buscar respostas em Deus para os dilemas experimentados em sua vida. A humildade nos leva a depender dEle, a nos submeter a Ele, a nos render a Ele, e não buscá-lo em último lugar, em última instância, quando nada mais agora sobrar de recursos, porque geralmente é isso que acontece, com o arrogante, com o soberbo e com o vaidoso. Ele só vai se render agora em último lugar, quando não houverem mais possibilidades de reagir por conta própria, ou de enaltecimento próprio. Mas é preciso que você também entenda nessa manhã que há uma grande confusão acerca de humildade, acerca de simplicidade. Queridos, humildade não é sinônimo de pobreza, humildade é sinônimo de simplicidade. Não tem a ver com condição financeira, não tem a ver com posição social, mas tem a ver com contentamento. A humildade ela não é reconhecida pelo quanto nós possuímos, eu e você, materialmente, mas pelo quanto o caráter de Deus está presente em nós. E somente
enquanto o caráter de Deus residir em nós, estiver presente em nós, que nós conseguiremos ser ou manifestar a humildade. Por isso, ela é uma régua da virtude divina, porque a humildade não pertence ao ser humano. Humildade não é uma característica própria do ser humano. A vaidade, sim. A arrogância, sim. Mas a humildade é uma virtude que vem da parte de Deus. Ela nos é entregue por Deus, assim como a bondade. Porque nós não temos bondade em nós mesmos. Nós só podemos expressá-la ou vivenciá-la porque Deus a partilhou conosco. E só por isso, nós não temos amor em nós mesmos. O amor que nós temos é o amor compartilhado por Cristo conosco. Porque Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Por isso, todas essas virtudes, elas são benefícios da graça de Deus, para mim e para você. Pastor, que aplicações nós poderíamos fazer nessa manhã, a partir do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 12 ao 17? Primeiro, a humildade, ela é uma régua da virtude divina, porque nos leva a compreender os limites humanos estabelecidos pela graça de Deus. Olha os versículos 12 ao 14. Agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Queridos, ouça ou leia essa frase comigo: o humilde reconhece a sua condição, por isso não se exalta em sua posição. O humilde reconhece a sua condição, por isso não se exalta em sua posição. Queridos, o Senhor Jesus, quando Ele chamou Paulo, Ele o chamou quando ele ainda era blasfemador, quando ainda ele era um perseguidor, quando ele ainda era um opressor do cristianismo e dos cristãos. Ele o levou a abandonar o caminho da perseguição, o caminho da blasfêmia, e se dedicar agora à defesa do evangelho. Por isso, Paulo entende que os elogios não eram devidos a ele, mas deviam ser levados àquele que o merecia, que era Cristo. Paulo foi tornado exemplo de misericórdia, como ele vai citar na sequência aqui do texto. Ele foi aquele que mostrou gratidão, que a sua fidelidade era devida à graça de Deus e não a um mérito pessoal, a um mérito exclusivamente seu. Queridos, a humildade inaugurou a gratidão e ela nos levou a reconhecermos os nossos limites, esses estabelecidos pela graça de Deus, porque se você não sabe, eles existem. Esses limites foram colocados e devem ser obedecidos por mim e por você, porque quando Deus agiu na vida de Paulo, esta foi a referência. Ele tomou o radicalismo de Paulo, ele tomou a severidade de Paulo, ele tomou a sua violência, ele tomou o seu status de perseguidor e o transformou em um servo completamente confiável. Se ele fez isso com Paulo, ouça, se ele foi capaz de fazer isso com Paulo, esse Paulo que eu estou apresentando para vocês, nada mais pode ficar fora do alcance da misericórdia de Deus. Nada mais pode ficar longe, fora e aquém da misericórdia de Deus. Queridos, se existe algo pelo qual eu e você devemos demonstrar gratidão, é quando nós compreendermos que fomos dirigidos pelo Espírito Santo e pela providência divina, em um tempo onde se busca reconhecimento próprio, libertação de limites. A graça de Deus faz o caminho inverso e vai ensinar a você e a mim sobre submissão. Quando Deus estabelece os nossos limites, ouça, quando Deus estabelece os nossos limites, é porque Ele sabe o quanto eu e você podemos suportar. Ele sabe o quanto eu e você podemos suportar e até onde nós podemos ir. Por causa do amor de Deus, Ele nos leva a compreender que a humildade, ouça, a humildade, ela não nos diminui,
mas a humildade, ela nos faz crescer. É ela que nos leva a assumir a nossa verdadeira condição e celebrar a liberdade em Cristo. Por isso Paulo vai dizer em Gálatas 2:20, já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele confessou a sua liberdade, ele não está mais refém do acaso, ele não está mais refém da sua humanidade, ele se entregou voluntariamente porque quer experimentar a plenitude do amor de Deus. Em todos os lugares, em todos os ambientes bíblicos que você visitar, você vai perceber que a humildade sempre esteve presente. Ela está presente em toda a Bíblia, em toda a palavra no Antigo e no Novo Testamento. Ela está presente na vida de Jesus, porque foi a humildade que encharcou de graça cada capítulo da sua vida. Ela inundou de graça a demonstração do seu amor e a sua entrega na cruz. Aquele que detinha toda a autoridade, ele se submeteu por amor em humildade. Ele se humilhou, se colocando no meu lugar, assumindo uma forma de homem e se entregando por amor a você e por amor a mim. A humildade, queridos, nos leva ao cumprimento da justiça de Deus, porque nós nos entregamos a Ele e nos entregamos para Ele. Por isso a palavra diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele te exaltará. Queridos, eu tenho uma palavra para você nessa manhã, e isso não é uma profecia. Isso não é uma palavra que eu estou dizendo para você de âmbito específico, mas eu estou trazendo uma palavra de âmbito geral, e queria que você a considerasse no seu coração, se ela serve para você, ou se ela servir para você. A humildade nos leva a depender da justiça de Deus, porque talvez você, como eu, que estou aqui nessa manhã, estejamos enfrentando um tempo de injustiças. Talvez você esteja sendo acossado pelas ondas bravias do juízo de alguém que está se interpondo contra você. Talvez você esteja decepcionado, talvez você esteja frustrado, se sentindo injustiçado, se sentindo inseguro, tentando se auto-justificar, dizendo: não fiz nada para esse, não fiz nada para essa, não fiz nada que contrariasse esse sistema, e as pessoas se opõem a mim. E talvez haja uma pergunta no seu coração, que só pode ser respondida pelo Senhor: submetei-vos, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e no seu tempo Ele te exaltará. Ele vai te tirar do monturo, Ele vai te colocar em meio a príncipes, não para te exaltar, mas para mostrar o poder dEle, que não está refém do acaso, que não está refém das condições, que não está refém à autoridade humana qualquer. Ele está sobre ela. Por isso, se essa palavra é para você, guarde-a no seu coração. Deus sabe como praticar a sua justiça no seu tempo. Não se inquiete, mas ouça: quando a justiça de Deus se cumprir na sua vida e para a sua vida, não comemore, não celebre como se fosse uma revanche. Agradeça simplesmente a Deus, que te livrou do laço do passarinheiro, que te livrou da peste perniciosa, porque o nosso Deus é um Deus justo, mas você e eu precisamos ser humildes. Todas as vezes que nós resistirmos por conta própria, nós deixamos de confiar no poder de Deus. E Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos, tenham calma, eu sou o Deus justo, eu detenho a vara da justiça nas minhas mãos. Por isso, acalme-se, já já você vai perceber a providência de Deus entrando nessa questão em que você está envolvido. Segundo lugar, a humildade é uma régua da virtude da graça, porque nos leva a viver dentro dos padrões estabelecidos por ela mesma, pela graça de Deus. Versículos 15 aos 17. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia,
para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Desse modo, eu sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. Tem uma frase e outra que quero compartilhar com você. A graça de Deus, ela nos tira de cena para que a sua misericórdia inicie o próximo ato. Queridos, dentro do campo da espiritualidade, precisamos compreender que nós não somos protagonistas da nossa própria história, mas nós somos coadjuvantes nela. A graça de Deus é ela quem estabelece a humildade, estabelece os limites da nossa autoridade, estabelece os limites da nossa competência. É ela quem estabelece os nossos limites, e esses limites estão em Cristo. Repete comigo assim: os limites da graça estão em Cristo. Por isso, queridos, em Filipenses capítulo 4, versículo 13, ele vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece, não em mim mesmo, não por conta própria, não por autoridade própria, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, naquele que me dá forças. Por isso Provérbios capítulo 3, versículo 6 vai dizer: busque a vontade dele que é em Cristo, em tudo que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Queridos e queridas, nós precisamos aprender a viver sob o controle da graça de Deus. Nós nos tornamos reféns dela e precisaremos acreditar nisso. Paulo tem essa convicção quando ele vai fazer essa declaração em Romanos capítulo 7, versículos 24 e o 25, quando ele diz: como sou miserável, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele vai terminar dizendo: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. É Ele quem realiza em mim, em você, tanto o querer quanto o efetuar. Queridos, existe uma régua com a qual, ouça, existe uma régua com a qual Deus mede as nossas atitudes. É a partir de uma balança própria que Deus pesa as nossas condutas, porque a graça de Deus, ela é benevolente, mas ela não é condescendente. Ele nos preserva na correção, mas Ele não nos livra da correção, Ele não nos exime dela, porque Ele só corrige aqueles a quem Ele ama. Por isso é importante entendermos isso. Por isso, no texto, Paulo faz essa afirmação. Esta é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Romanos capítulo 12, versículo 3. Não se considerem, se você nunca grifou esse texto na sua Bíblia, você deveria fazê-lo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Não se considerem melhores do que realmente são, antes sejam honestos em sua autoavaliação. Queridos, na fase final da vida de Paulo, ele lança o foco sobre si, ele apresenta as suas qualidades em um extenso currículo. Você vai encontrar isso em Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6. Mas com o coração transformado, agora o seu discurso seguirá uma nova direção, centrado agora em Cristo e não apenas em si. Ele consegue entender a razão da sua vida, e por isso citei Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Assim como foi com Paulo, a humildade, ela inaugura um novo tempo em nossa consciência. Por causa, queridos, das virtudes da graça de Deus, a sua misericórdia infinita e sua graça constante, é que Paulo assume a posição de testemunha, a qual ele se refere dizendo: eu sou um exemplo. E encerro aqui a minha palavra com você nessa manhã dizendo: para vivermos a nossa
liberdade em Cristo, nós precisamos deixar aquilo que nos aprisiona em nossa humanidade. Para vivermos a nossa liberdade em Cristo, nós precisamos deixar aquilo que nos aprisiona em nossa humanidade. John Newton disse assim: embora a minha memória se esvai, eu me lembro de duas coisas muito claramente. Eu sou um grande pecador e Cristo é um grande Salvador. Por isso, essa mensagem nessa manhã, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, que o alvo da sua instrução seja o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Esta é a régua estabelecida por Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja humilde. A humildade nos faz descer dos pedestais onde a nossa humanidade nos colocou. A humildade faz reconhecer que nós só somos o que somos por causa de Cristo e jamais seremos qualquer coisa sem Ele, porque tudo o que nós alcançarmos sem Ele permanecerá nessa terra e estará sujeito somente a ela, mas aquilo que nós conquistamos nele é o que vai nos levar a encontrá-lo e a permanecer com Ele na eternidade. Desça nessa manhã do pedestal onde as pessoas te colocaram. Não é a sua posição social, não é o fator econômico que te torna importante, é o caráter de Deus em você. É isso que traz relevância. Queridos, Satanás, ele se lança contra o mundo, Satanás se lança contra a humanidade e a deprecia, mas quando ele chega perto de você, quando ele chega perto de mim, ele vê sobre mim e sobre você o sangue do Cordeiro, e ele sabe que não pode te tocar, ele sabe que não tem autonomia sobre a sua vida, ele não sabe que pode geri-la ou conduzi-la para onde ele quer, porque a nossa vida está nas mãos daquele que o derrotou. Por isso, lembre-se, seja humilde, deixe que Deus lute as suas lutas, deixe que Deus milite as suas batalhas, não queira comprar brigas, deixe que o Senhor o faça, entregue nas mãos dele, e você espere, ele vai agir no tempo certo. Essa canção que o nosso ministério vai cantar, ela tem muito a ver com isso, mas quando você cantar, cante em forma de oração, cante em forma de submissão, cante em forma de convicção. Depois eu volto e oro com você, tá bom? Você pode ficar em pé mais um pouquinho, por favor? Cante com o seu coração. O único que é digno de receber A honra e a glória, a força e o poder. A honra e a glória, a força e o poder. Declare ao Rei eterno, Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber honra, glória, a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos
Existe uma promessa em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, que vai ser replicada em Romanos, capítulo 12. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem. Deixem que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem que o mal vença, mas vençam o mal praticando o bem. Todas as vezes que você for colocado no pódio por alguém que não for Cristo, juntamente nesse pódio haverá um tapete, e num determinado momento, alguém vai puxá-lo. Tome cuidado. Receba aquilo que o Senhor te entregar, nada além dele e nada aquém dele. Onde o Espírito Santo do Senhor colocar os pés, você coloca os seus. Aonde ele não colocar os dele, não coloque os seus. Pai, muito obrigado por essas lições que o Senhor trouxe ao nosso coração nessa manhã. Que manhã preciosa, que manhã maravilhosa na sua presença. Muito obrigado pelo nosso ministério de música. Muito obrigado por cada um dos meus irmãos que servem aqui na recepção, em Libras. Muito obrigado por aqueles que têm se dedicado na preparação da mesa da ceia e em servi-la. Muito obrigado, Senhor Deus, porque são homens e mulheres extremamente valorosos e que servem ao Senhor. Que nessa manhã nós saiamos daqui com essa mensagem sobre humildade grafada no nosso coração. Que ela seja, Deus, o nosso condutor esta semana, porque certamente nós nos depararemos com algum desses momentos onde ela precisará ser exercitada e vivida. E que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa de Jesus Cristo e que as doces e ricas consolações do Espírito Santo do Senhor nos conduza nesse tempo tão difícil, num tempo onde há uma luta entre a nossa autonomia e a vontade do Senhor, mas que o Senhor continue a vencer sobre nós, Pai, nos levando na direção daquilo que o Senhor quer realizar. Por isso nós consagramos a nossa semana ao Senhor e o fazemos em nome e por amor a Jesus Cristo. Se você concorda, você diz amém. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor. Vai em paz. Que o Senhor te abençoe. Excelente semana. Deus te abençoe. A ti, ó Rei.